Então vamos lá. Nós vamos começar agora com a resolução de algumas questões para que a gente possa fazer nessa reta final, né, dar um up, tá? E enxergar alguns detalhezinhos interessantes, tá? Então vamos lá. A primeira questão que eu escolhi para a gente comentar, ela fala sobre MDC, tá? Que é o máximo divisor comum. Então olha só, o gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receber ingressos. Há alguns critérios para a distribuição desses ingressos. E aí é que começa de verdade a questão, gente. Então, olha só. No primeiro momento, a gente observa que a gente tem 400 ingressos para uma sessão, 320 para outra sessão. Aí o que acontece? Aqui vem os critérios. Cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. Então, a escola tem que receber ingresso ou para a sessão noturna ou para a sessão vespertina. A gente não pode pegar, ele vai pegar 20 ingressos de uma, 20 da outra. Não, ele deixa claro aqui que a gente tem que pegar ingresso para apenas uma sessão. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Então ele está dividido em partes iguais, essa é a ideia que está atrelada. Não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos. Bom, o número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios estabelecidos, é... Bom, o que a gente tem que fazer? Nessa questão, pessoal, a gente pensa da seguinte maneira. A gente tem 400 ingressos para uma sessão, 320 para a outra sessão. Então a gente precisa dividir em partes iguais para ver quantas escolas a gente consegue contemplar. Mas repara que ele pede o número mínimo de escolas que podem ser escolhidas. Então o que a gente faz? Pega os 400, pega os 320 e a gente pode pensar da seguinte maneira. Vou decompor em fatores primos. O que acontece? Dá por 2, ficou com 200 e ficou com 160. Bom, como 2 divide os 2, ele é divisor de ambos. Então, se a gente quer encontrar o máximo divisor comum entre 400 e 320, o que a gente pode fazer no primeiro momento é já colocar o 2 lá, uma vez que dividir os dois ao mesmo tempo. Depois, a gente testa o 2 de novo. Termina em 0, certamente dá por 2. Então, a gente tem 100 e tem 80. Como dividir os dois ao mesmo tempo, também ele é divisor comum. Está lá, ó. De novo 2, aqui ficou 50 e aqui ficou 40, tudo bem? Então 2 também vai ser incluído, ó. Agora vou de novo. 50 e 40 a gente tem, dá por 2 mais uma vez, tudo bem? Se dá por 2 mais uma vez, o que acontece? Estou vendo que divide os dois ao mesmo tempo, certamente estará aqui, ó. Agora eu fiquei com 25 e aqui a gente ficou com 20. O que acontece agora, pessoal, é que eu vou seguir, certo? Eu vou seguir, tá? Só que agora, por exemplo, dá por 2. Mas só o 20 dá por 2, o 25 não dá, então ele não é divisor comum. Então o que a gente faz é não pensar nele, ele não vai lá, tá? Então lá vou eu. Ficou 10, ficou 25. Depois, 2 mais uma vez, que também não vai para lá, ficou 25, aqui ficou 5, e agora sim, ó. O próximo divisor é o 5. Se eu pegar 5, aqui ficou 5, aqui ficou 1. Dividir os dois ao mesmo tempo, certamente o 5 irá. Tá lá. O que acontece, pessoal? Agora dá por 5, só divide um deles, não vai lá. O que acontece? Aquele produto é o meu máximo divisor comum. Então o que acontece? Eu tenho 4, 8, 16 vezes 5, 80. Então eu tenho 80, é o número de ingressos em cada sessão, que é o máximo divisor comum, o maior número que dividimos ao mesmo tempo. Então, o que eu vou fazer? 400 eu divido por 80, a gente contempla 5 escolas. 320 dividido por 80 vai contemplar 4 escolas. Logo, se eu quero saber o número mínimo de escolas contempladas, a gente tem 9 como resultado. Então, essa é uma maneira de resolver. Outra maneira de resolver seria decompor em fatores primos o 400, decompor o 320,
e ver quantos a gente tem em ambos, né, a mesma quantidade, tá? Então, por exemplo, a gente vai encontrar no 400 lá 2 vamos pensar assim, ó, 2 na 4, que seja. No 320 eu encontrei 2 na 3. Então, 2 na 3 tem em ambos. Então, a gente usa o 2 na 3, tá? Essa é a ideia, basicamente. Tudo bem? Mas assim, eu acho que fica de bom tamanho. A gente só faz a escolha por aqueles que dividem ambos ao mesmo tempo. Basicamente é isso. Essa questão é interessante. A resposta era a letra C e tinha que lembrar dessa parte de divisibilidade, ok? Então vamos lá, vamos continuar. Próxima. A próxima questão é sobre conjuntos. Aí como lidar com os conjuntos? Então a gente pensa assim, observa. Os estilos musicais preferidos pelos jovens brasileiros são o samba, o rock e a MPB. O quadro a seguir registra o resultado de uma pesquisa relativa à preferência musical de um grupo de 1000 alunos de uma escola. Alguns alunos disseram não ter preferência por nenhum desses 3 estilos. Aí, o que acontece? Ele fala sobre a preferência musical, a gente tem 3 conjuntos, tá? Aqui a gente tem envolvendo 2 desses conjuntos, 2 desses conjuntos, 2 desses conjuntos, e aqui os 3 ao mesmo tempo. Bom, ele pergunta, se for selecionado ao acaso um estudante no grupo pesquisado, qual é a probabilidade de ele preferir somente MPB? Bom, ele quer só MPB e quer escolher, olha só, no grupo pesquisado, então dentre os 1000. Então o que acontece? Essa questão ela vai nos remeter a 2 momentos diferentes. O conhecimento de probabilidade, que é bem simples, tá? Então a gente pensa a probabilidade da seguinte maneira, tá? Vamos pensar de maneira bem objetiva. A probabilidade de um eventual ocorrer é só pegar o que me serve e dividir por tudo aquilo que pode acontecer. Então a gente definiu a probabilidade dessa forma, tá? Então separamos a probabilidade. O segundo momento é quando a gente tem que lidar com um conjunto. Quando a gente tem conjuntos, a gente precisa usar as operações com conjuntos, tá? E para isso vale a pena a gente montar um esquema. Então a gente faz assim, ó. Primeiro a gente estabelece um conjunto universo. Tá lá, ó. Esse é o meu conjunto universo. Aqui dentro certamente estarão os 1000 alunos dessa escola que participaram dessa pesquisa. Então agora eu vou fazer assim, ó. São 3 preferências musicais. Então a gente monta 3 conjuntos, ó. Então lá vou eu. Montei meus 3 conjuntos. Um deles é rock, o outro é samba e o terceiro é MPB. Tudo bem? Então agora eu vou trabalhar em cima dessa ideia. Vou começar assim. Na hora de distribuir aqui os elementos, pessoal, as pessoas, o que a gente faz? A gente começa sempre pelas intersecções. Então a gente tem rock, samba e MPB, 20. Então eu já comecei assim, ó. 20 pessoas já estão ali. O meu próximo passo, isto é, os próximos elementos que eu vou colocar ali, eles têm que levar em conta que 20 já foram. Então o que eu vou ter que fazer? Bom, deixa eu pensar. Ele me diz que samba e MPB são 50. Então, samba e MPB são 50. Como 20 já foram, nos faltam 30. 30 certamente estarão aqui. Então, essa informação já foi utilizada, vem para cá. Rock e MPB são 60. Rock e MPB 60, 20 já foram, aqui temos 40. Tudo bem? Agora eu faço assim, ó. Foi mais uma informação. 70 rock e samba. Rock e samba 70, 20 já foram, tem cá 50. Tudo bem? Bom, vou continuar. Essa informação também já foi utilizada. Agora, pessoal, para colocar essas últimas 3 informações, eu levo em conta mais uma vez tudo aquilo que já foi utilizado. Então a gente pensa assim, rock são 200, mas aqui a gente já tem 40 com 20, 60, com 50, 110. Para 200, nos faltam 90. Então a gente tem 90 alunos que gostam estritamente de rock. Tudo bem? Só rock. Então agora eu vou lá. Essa informação também já foi usada. 180 gostam de samba. Samba a gente já tem 50
com 50, 100. Nos faltam 80. Então, 80 jovens gostam apenas de samba. MPB, a gente tem 200 pessoas. E aqui já foram 60, 90. Faltam 110 pessoas. Tudo bem. Distribuímos lá todos os jovens, né? Agora a gente pensa assim: quantos jovens? A pergunta do exercício é bem específica. Olha lá, ó. A probabilidade que ele prefira somente MPB. Se ele quer somente MPB, ele tem que estar aqui nesse grupo. Aqui, assim, só gosta de MPB. Então a gente pega 110 dentre os 1000 que nós tínhamos no início. Bom, gente, tá aí. Essa é a probabilidade. O que me serve são 110 do total, que são os 1000. Agora, como ele quer a resposta em percentual, o que eu tenho que fazer aqui, ó, é simplesmente fazer aparecer 100 no denominador. Tá ali. Resposta 11%. Que a gente pode escrever assim e, obviamente, a gente pode escrever assim. Tá lá. Tá resolvida mais uma questão. Algumas dicas interessantes. Pensa sempre a probabilidade dessa forma, ó. O que me serve dividido por tudo que vai acontecer. Que é outra coisa interessante. Vou preencher conjuntos. Maravilha. Quando eu tenho esses exercícios envolvendo operações com conjuntos, sugestão. Sempre que você vá colocando uma informaçãozinha, vai eliminando ela, né? Para não pegar de novo, para não cometer algum tipo de erro. Porque a gente sabe que no afã de resolver as questões, muitas vezes a gente se passa. Então a ideia sempre é prestar bastante atenção e à medida que coloca a informação para cá, a gente não lida mais com ela. Agora um comentário interessante, quer ver? Ó, a gente tinha 1000 alunos nessa escola, gente. Olha para cá. Só rock aqui, ó, a gente tem 200 pessoas. Se eu pegar mais 80, 280. Com mais 30, eu teria 310. Com mais 110, eu teria 440. Logo, a gente tem 560 pessoas que não gostam desses 3 estilos musicais. Ok? Então a pergunta poderia ter sido outra, tá? Mas, feita a pergunta, está resolvida a questão. Ok? Maravilha. Vamos continuar. Vamos lá. Agora essa questão, pessoal, vai envolver uma da questão da prova de 2015, tá? Então o que acontece? Ela vai envolver transformação de grandezas, tá? Então é importante que a gente entenda algumas coisas e que a gente sabe que vai usar isso, né? Então para começar, a gente larga sabendo que cada 1 metro cúbico equivale a exatamente 1000 litros. Essa informação vai ser necessária para resolver essa questão. Então lá vou eu. Para economizar em suas contas mensais de água, uma família de 10 pessoas deseja construir um reservatório para armazenar a água captada das chuvas, que tenha capacidade suficiente para abastecer a família por 20 dias. Cada pessoa da família consome diariamente 0,08 metros cúbicos de água. Para que os objetivos da família sejam atingidos, a capacidade mínima em litros do reservatório a ser construído deve ser... Bom, então vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui é começar assim. Cada pessoa da família consome 0,08 metros cúbicos de água. Como são 10 pessoas, eu começo 10 vezes 0,08. Isso aqui vai dar 0,8 metros cúbicos de consumo da família, reunindo as 10 pessoas. Isso vai ocorrer ao dia, né? O dia. Isso vai ocorrer, pessoal, durante 20 dias. Então eu preciso ainda multiplicar por 20. Eu tenho que fazer 20 vezes 0,8. Isso aqui vai dar exatamente 16 metros cúbicos nesses 20 dias. Como cada metro cúbico são 1000 litros, 16 vezes 1000, a gente tem 16.000 litros. Esse é o consumo da família nesse total de 20 dias. Ok? Maravilha. Vamos lá. Então vamos lá. Essa próxima questão, minha gente, ela caiu no Enem em 2010, tá? Ela envolve a parte de proporcionalidade, ela é bem interessante. Tá? E eu quero aqui ressaltar um momento em que a gente vai enxergar a proporção de uma maneira bem lógica, bem prática, e que a gente tem que seguir usando isso.
Tá? Então, assim, a questão fala o seguinte: há um novo impulso para produzir combustível a partir de gordura animal. Em abril, a High Plains Bioenergy inaugurou uma biorefinaria próxima a uma fábrica de processamento de carne suína em Gilman, Oklahoma. A refinaria converte a gordura do porco juntamente com óleo vegetal em biodiesel. A expectativa da fábrica é transformar 14 milhões de quilogramas de banha em 112 milhões de litros de biodiesel. Bom, começou a informação importante. Olha aqui, ó. A gente vai transformar 14 milhões, tudo bem? Em 112 milhões de biodiesel. Tá? Então aqui está o biodiesel que a gente está procurando. Tá? E o que acontece, pessoal? Ele diz assim, ó, aqui estão os litros de biodiesel e aqui estão os quilogramas que a gente vai usar, tá? Da gordura. Considere que haja uma proporção direta, bom, já está dizendo que a proporção é direta, entre a massa de banha transformada e o volume de biodiesel produzido. Bom, então ele já avisou que é uma proporção direta, já facilitou nossa vida. Para produzir 48 milhões de litros de biodiesel, eu quero produzir 48 milhões de biodiesel. Tudo bem? Aí ele pergunta, a massa de banha necessária em quilogramas será de aproximadamente, ele quer saber quanto a gente vai ter que usar aqui. Então, o que acontece? Como a proporção é direta, cabe aqui uma relação bem interessante, gente. A gente pode pensar assim, se a gente enxergar um movimento que tem daqui para cá, a gente consegue fazer a mesma movimentação nesse sentido. O mesmo vale se eu enxergar daqui para cá, olhar daqui para cá. Então é uma maneira de acelerar a proporção. Então o que acontece? Eu sei que se eu multiplicar por 8 os 14, eu vou encontrar 118, 112 milhões. Então, se a gente multiplica por 8, a gente chega lá. Obviamente, se eu dividir por 8, eu venho de lá para cá. Moral da história, o que eu tenho que fazer aqui realmente é voltar, e para voltar eu vou ter que dividir por 8. Então, se eu fizer 48 dividido por 8, a gente tem x igual a 6. E essa é a ideia. Tá? Se a gente tiver a oportunidade de usar essa relação direta, a gente agiliza a nossa resolução, uma vez que a gente sabe que o tempo ele tem que ser nosso aliado e não nosso inimigo durante a prova. Então, quanto mais aspectos que acelerem a minha resolução a gente for colocando na resolução da prova, mais fácil fica da gente conseguir chegar até o final. Porque a gente precisa realmente chegar até o final da prova, gente. Existem provas em que começam com questões mais acessíveis e as questões mais difíceis estão no final. Tá? Mas o Enem não é assim. É uma prova que está toda distribuída, onde a gente tem questões bem acessíveis no início, bem acessíveis no meio e bem acessíveis no final. Então, o que acontece? Então, eu não preciso me preocupar com isso. Eu preciso, efetivamente, chegar ao final. As questões mais complexas estão diluídas lá no meio. E não serão muitas, como não costumam ser. Ok? Então, vamos adiante. Próxima questão. Essa próxima questão vai envolver a estatística, que cai bastante no Enem. Então, presta atenção. Um concurso é composto por 5 etapas, cada etapa vale 100 pontos. A pontuação final de cada candidato é a média de suas notas nas 5 etapas. A classificação obedece à ordem decrescente das pontuações finais. O critério de desempate baseia-se na maior pontuação na 5ª etapa. A ordem de classificação final desse concurso é, bom, eles querem que a gente observe os resultados, pense na média e observe a pontuação final na última etapa, tá? E aí estabeleça quem é o primeiro, quem é o segundo, o terceiro e assim por diante, tá? Então o que acontece, pessoal? O que a gente poderia fazer aqui é o seguinte. Primeiro passo. Nas primeiras 4 etapas, a pessoa tirou 90, tudo bem? Então a gente pode pensar assim, ó, que o total da pontuação que a pessoa alcançou é simplesmente 4 vezes 90, porque ele teve média 90 nas 4 etapas. Uma coisa importante que a gente tem que entender sobre média
é a gente enxergar a média como, na verdade, uma distribuição. É como se todos tivessem a mesma coisa. Então, por exemplo, uma pessoa tirou 4 numa prova e tirou 6 na outra. Se a gente for fazer a média dá 5. Se a gente pegar o 4 e pegar o 6, a gente poderia imaginar que a gente vai tirar um desses 6 e vai transferir para o 4. E aí é como se todo mundo tivesse tirado 5. Então, pensando a média como uma distribuição, facilita bastante o processo. Então, o que a gente vai fazer? São 4 provas, com média 90, e alcançou 360 pontos no caso aqui. Na última etapa, ele tem mais quanto? Mais 60. Então, eu vou lá, vou acrescentar 60, eu tenho a pontuação dessa pessoa. Então, essa pessoa tem 360 mais 60, 420 pontos. Foi isso que ele alcançou. Bom, vou pensar agora, esse seria o candidato A. Vou pensar no candidato B. O candidato B teve 85 de média nas 4 etapas e na última ele tirou 85 mais uma vez. Então, o que aconteceu? Isso aqui vai dar 320, 340, com mais 85 vai dar 425. Então, por enquanto, o candidato B está mais bem classificado que o candidato A. Vou pensar no candidato C. São 4 etapas, aí lá vou eu. Deu 80. Tudo bem, 80. Mas, na última etapa, ele tirou 95. Bom, então agora eu vou pensar. 320 com mais 95 vai dar 415. Então, ele alcançou o total de 415 pontos. Vou pegar o D, o candidato D. 4 vezes 60 mais... Aí é só ajeitar lá, ó. A gente tem que somar mais 90 da 5ª etapa. Então a gente tem aqui 240 para 330. Tá aqui. Realmente esse aqui está bem atrás, tá? O próximo, eu estou vendo ali, certamente vai ficar atrás. Mas vamos colocar, ó. O E, eu tenho lá 4 vezes 60 mais 100. Na verdade, eu vou ter só 10 a mais do que eu tinha na etapa anterior, eu vou ter 340. Bom, gente, organizamos tudo. O candidato mais bem classificado é o A, em termos de ranking. Na verdade, ó, a gente não precisa nem olhar o resto, pessoal. Quando a gente olhou para lá, ó, já viu que o A é o primeiro aqui, ó, e já viu que aqui daria bem abaixo, a gente já teria a resposta. Então, não necessariamente eu preciso ir até o final. Mas se eu fosse colocar em ordem, pessoal, a ordem... Não, na verdade, desculpa. O candidato mais bem classificado é o B, tá? Porque o B tem 425. Depois do B vem o A, depois vem o C, depois o E e depois o D. Então a resposta fica sendo a letra B. Ok? Essa é a ideia. Ok? Feito. Próximo. Bom, mais uma vez, olha só, a gente vai falar sobre estatística, tá? Que é muito frequente na nossa prova. Tem que cuidar. Cai muita estatística no meio. Aqui a gente pensa assim, em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação numa Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. Aí tem as 8 raias, os tempos de todos eles. Aí diz assim, ó, a mediana dos tempos apresentados no quadro é... Bom, gente, é importante que a gente entenda o significado de mediana, tá? A gente tem que entender a mediana como o elemento central, o elemento que divide ao meio o grupo. Ele é chamado de mediana. O que acontece? Quando eu tenho um número ímpar de termos, por exemplo, se eu tivesse 5 termos, a minha mediana seria o terceiro. Tem 2 antes dele e 2 depois. Porém, quando eu tenho um número par de elementos, a minha mediana vai ser a média dos centrais. Isso me mostra que muitas vezes a mediana não é nem um elemento do grupo. Talvez não seja um elemento desse grupo que a gente escolheu. Tá? Uma vez que eu faço a média, talvez não seja nenhum desses dois. Okay? Então lá vou eu. O que eu tenho que fazer aqui? Primeiro passo, pessoal, eu observo assim, para ser mais ágil. Tá? A gente tem um total de 8 pessoas. Tá? Então eu preciso descobrir quem são os 2 centrais. Se eu tenho 8 elementos, gente, os 2 centrais são o 4º e o 5º elementos. Eu preciso descobrir quem são eles para poder fazer a média. Para encontrar a mediana, é necessário colocar o grupo em ordem crescente ou decrescente. Depende. Tá?
que nós vamos fazer? Vamos pegar e vamos escolher primeiro, quer ver? Ó? Vamos escolher primeiro, colocar em ordem crescente, melhor. Tá? Então vamos fazer assim. Na hora de colocar em ordem, a gente vai começando o menor e já vai marcando ele. Eu não preciso listar os 8, eu preciso chegar no quarto e no quinto, isso que é importante. Ó. Então eu observo os valores e vejo assim, o que é o menor de todos eles? É tudo 20, dá uma olhada. E o que vale mesmo ali é a parte decimal, ok? Ele que vai definir. Então, olhando como tudo é 20, eu estou tranquilo, vou olhar para a parte decimal, vou ver quem é o menor. O menor eu tenho 90, 90, 50, 80, 60, 60, 90, 96. Então o menor é o 50, tá aqui, ó. Então esse é o primeiro, quando eu for colocar em ordem. Aí eu vou lá. O segundo, depois do 50, a gente tem o 60. Então o 60 aqui, esse é o segundo. E o 60 aqui também, ó. Terceiro. Maravilha. O próximo já vai ser utilizado aqui para encontrar a mediana. Então o próximo, quando eu escolher, eu já trago para cá, ó. Então depois dos 60, a gente tem o 80. Então tá aqui, ó. Esse é o quarto, esse já vai, ó. 20,80. Mais, agora, vou descobrir o próximo. O próximo é 90, 90, 96, 90. Tá aqui. Agora é só colocar 20,90. Fazendo a média, a gente já larga. Sabe que tem 20 e 20, vai ter 20 certamente. 80 mais 90 tem os 70, dividido por 2, fica 85. Então a gente tem 20,85. A resposta seria a letra D. Ok? Então, dicas importantes. Não precisa listar os 8 direitinho, não. Pega a própria tabela que ele te fornece e na tabela mesmo já coloca em ordem para te achar quem tu vai utilizar. Porque se for continuar colocando tudo em ordem, for reescrever, tudo é tempo, gente. E o tempo a gente tem que aproveitar ao máximo durante a prova, ok? Beleza. Essa próxima questão vai falar sobre geometria, tá? Então, olha só. Para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida numa reunião do condomínio a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Bom, vamos lá. A sugestão, pessoal, é sempre que nós encontrarmos essas questões que envolvem geometria, vale a pena a gente desenhar. Ó. Então nós vamos desenhar. Então tá lá. Ó. Vou desenhar um cilindro, vou colocar as informações que já me foram fornecidas ali, ó, que a gente tem de altura 3 metros, ó, e raio da base, falei raio, não falei diâmetro, e eu tenho 2 metros de diâmetro. Maravilha, olha aqui, ó, diâmetro igual a 2 metros. Bom, boa. Aí diz assim, ó, e estimou-se que a nova cisterna, a cisterna atual tem formato cilíndrico, com essas informações, e estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura atual. Bom, tudo bem. Aí diz assim, ó, qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna para atingir o volume desejado? Bom, gente, o que acontece? Se o diâmetro é 2, obviamente o raio é igual a 1 metro. Tá? Então, a cisterna atual, ela tem 1 metro de raio. Tu queres construir uma nova cisterna cujo volume já foi dado. Ele quer que o volume seja de 81 metros cúbicos. Ó, perfeito. Ó. 81 metros cúbicos é o novo volume. Bom, o volume de um cilindro nunca muda. Sempre a mesma coisa. Tem que pensar sempre da mesma maneira. O volume vai ser sempre a área da base vezes a altura. Sempre é sempre. O volume do cilindro é a mesma coisa. Aí eu vou lá. Ele fala em descobrir qual é o raio da nova cisterna, né? Então eu vou lá. Eu tenho π vezes r ao quadrado como a área da base, a área desse círculo, vezes a altura. A altura continua sendo 3. Isso é igual a 81 metros cúbicos. Bom, tudo que eu precisava eu tenho, gente. Inclusive, aqui eu tenho um facilitador, o Enem faz muito isso, ó. Ele manda usar para π o valor 3. Isso nos ajuda muito. Então, onde tem o π, vai entrar o 3.
Moral da história, 3 vezes 3 é 9, simplificando com 81 já tem 9. Ó. Moral da história, sabemos que R ao quadrado é igual a 9, e logo o raio da nova cisterna vai ser igual a 3 metros. Se essa cisterna nova tem raio 3 metros, e antes nós tínhamos o raio valendo 1, efetivamente ele pergunta qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna. Bom, gente, daqui para cá o aumento foi de 2 metros. Então a resposta é a letra C. Dessa questão a gente leva essa ideia de volume. O volume do cilindro é sempre a área da base vezes a altura. O volume de um prisma também é a área da base vezes a altura. O volume de uma pirâmide de um cone é a área da base vezes a altura, só que dividido por 3. Então procura lembrar sempre desses volumes, ter eles bem presentes. Tu vais usar várias vezes durante a prova. Ok? Então vamos lá. Próxima questãozinha. Olha só. Essa questão é bem interessante. Tá? Ela exige um conhecimento de desenho mesmo. A pessoa tem que entender esse desenho. Então nós vamos fazer assim. Ó. Para o modelo de um troféu foi escolhido um poliedro P, obtido a partir de cortes dos vértices de um cubo. Opa, então ele faz menção a um cubo. Vou começar, gente, desenhando um cubo. Tá? Então, uma sugestão. Tem várias formas de desenhar um cubo, né? E a gente precisa sempre prestar bastante atenção no fato de fazer desenhos bons. Quanto melhor é o desenho, em termos de geometria, mais facilidade eu tenho para resolver a questão. A gente tem o hábito de desenhar de qualquer jeito, isso é um problema. Então, vamos lá. Vou fazer o melhor desenho que eu puder. Então, tá ali. Desenhando. Tá bom. Desenhamos. Tá aqui o cubo. Aí, assim, o cubo é um poliedro regular, né? Ele possui os lados todos iguais, os ângulos todos iguais. É um dos poliedros de Platão. A gente só tem quadrados, ó, as faces são todas formadas por quadrados. As arestas são todas exatamente iguais. Então é uma figura relativamente simples de lidar. Aí diz assim, ó, retira-se o canto, que é um tetraedro, de arestas menores do que a metade da aresta do cubo. Puxa vida, olha aqui, ó. Ele vem aqui no canto, tudo bem? E retira essa parte, ó. Ele vai retirar uma parte dessas, ó. Então é como se ele viesse aqui, fizesse esse movimento e retirasse essa figura que está aqui, ó. Tudo bem? Só que ele diz que ele faz em todos isso. Então, todos ele vai ter que fazer a mesma coisa. Vai tirar essa partezinha. Tudo bem? Então, em cada canto que tu imaginares aqui assim, vai fazer a mesma movimentação. Tudo bem? Então tá. Então olha só. Aí diz assim. Retira-se o canto, que é um tetraedro de arestas menores do que a metade da aresta do cubo. Cada face do poliedro P, então, é pintada usando uma cor distinta das demais faces. Com base nas informações, qual é a quantidade de cores que serão utilizadas na pintura das faces do troféu? Bom, gente, então a gente pode imaginar da seguinte maneira, quer ver? Ó, vamos pensar assim. A gente já tinha as 6 faces do cubo. Então, de 6 faces, a gente parte. Tudo bem? Agora, a essas 6 partes, essas 6 faces que a gente tinha para colorir, a gente vai acrescentar mais. Como são 8 vértices, 8 vérticezinhos, tudo bem? Cada vértice você retirou a ponta e é como se você tivesse colocado ali, ó, mais uma face. Como são 8 vérticezinhos, eu tenho que acrescentar mais 8 faces. Então eu vou precisar necessariamente de 14 cores. Tá? Uma questão bem interessante. Tá? E que uma coisa que poderia ter sido cobrada também, gente, é essa ideia de volume. Né? Eu estou cobrando o volume dessa figura aqui. Eles poderiam ter dado a medida dessa aresta, pedir para te calcular o volume que fica, né, o objeto retirando, né, o poliedro retirando essas partes. Então o que a gente poderia fazer aqui de prático? A gente poderia calcular o volume do cubo e desse volume do cubo descontar o volume de cada uma dessas faces, tá? desses tetraedros, perdão,
que a gente retirou. Tá? E aí é que são, na verdade, tetraédros, né? Uma pirâmide aqui, ó, que vai ter um formato próximo desse. Ó. Você vem e retira uma pirâmide dessa forma, ó, com esse formato, onde a gente tem aqui ângulo reto e ângulo reto. Tudo bem? Então, cantinho. Como é que se calcularia esse volume? A maneira prática de calcular esse volume é calculando a área desse triângulo retângulo, que é só fazer cateto vezes cateto sobre 2, a área da base está pronta, e a altura já está aqui, ó. Está aqui o ângulo reto, está aqui a altura. Então aqui eu teria a altura, e aqui a base, e aí era fácil calcular o volume. A área da base vezes a altura dividido por 3. Então também não tem mistério, é uma questão mais elaborada, mais complexa, mas que o grau de dificuldade não ser tão alto assim, desde que eu saiba, né, o que eu estou encontrando. As pessoas muitas vezes, pessoal, retiram esse cantinho e tratam ele dessa forma. Bom, não está errado, tá? Porém o trabalho é maior, porque daí você tem para a base esse triângulo que está aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó, vai ser a minha base, ó. Tudo bem? Mas daí eu vou ter que procurar a altura, ó, para poder calcular o volume. Então o trabalho realmente vai aumentar. Então o melhor é quando tiver esses cortes assim em cantos de cubo, de prismas, de paralelepípedos, é tirar assim a figura. Daí fica mais fácil de tratar o volume, ok? Uma dica, são só dicas interessantes para facilitar o teu processo. Então a resposta é 14, que é a letra C, ok? Vamos lá, próximo. Essa questão fala sobre, bom, funções, tá? Que a gente pode encarar sempre, gente, uma função do primeiro grau, da mesma forma que a gente lida na geometria analítica com a equação de reta. Então são coisas que se relacionam diretamente. Então a gente tem que usar isso a nosso favor. Então a gente olhando para o desenho já está vendo, ó, trata-se de uma reta. Só isso. Só que aqui tem informações bem delicadas, a gente tem que cuidar, tá? Então diz assim, ó, as sacolas plásticas sujam florestas, rios e oceanos e quase sempre acabam matando por asfixia peixes, baleias e outros animais aquáticos. No Brasil, em 2007, foram consumidas 18 bilhões de sacolas plásticas. Opa! Então ele está me dizendo, pessoal, aqui estão os 18, tudo bem? 18 bilhões. E ele está considerando aqui, ó, como sendo 2007. Tudo bem? O meu zero é o 2007, ok? O ano de 2007. Aí ele fala assim, os supermercados brasileiros se preparam para acabar com as sacolas plásticas até 2016. Observe o gráfico a seguir, em que se considera a origem como o ano de 2007. Perfeito. Aí ele diz assim, ó, de acordo com as informações, quantos bilhões de sacolas plásticas serão consumidos em 2011? Bom, gente, estamos aqui com uma reta. A gente pode encontrar a equação dessa reta aí. Tá? O que acontece? Para encontrar a equação da reta, a gente tem y igual ao ax mais b. O a é o coeficiente angular, o b é o coeficiente linear. O coeficiente linear é o instante exato em que eu intercepto meu eixo y. Então, meu coeficiente linear vai ser o 18. Então, eu vou escrever y é igual a alguma coisa x mais 18. Agora eu preciso do coeficiente angular. Uma dica interessante, ó. O coeficiente angular, ele é a variação de y pela variação de x. Ele é a declividade. Então eu posso pensar que a variação de y aqui é 18 e que a variação de x é 9. Assim sendo, eu tenho 18 divididos por 9. Só que, observando o desenho, eu noto que essa reta é decrescente. Então, o coeficiente angular é negativo. Está lá, ó. Mais fácil pensar assim. Resposta, menos 2 é o meu coeficiente angular. Então, está lá, ó. Esta é a minha equaçãozinha de reta. Bom, agora, ele quer saber quantos bilhões de sacolas plásticas serão consumidas em 2011. Então, eu tenho que fazer assim, ó. 2007
2008, 2009, 2010, 2011. Tudo bem? 2011. 2011 seria o nosso 4 na reta ali. Claro, eu não cuidei a dimensão ali, né? Pessoa de 0 a 9, eu não estou preocupado com isso, tá? Eu só queria localizar o 4. Então, ó, é o 4. O que eu tenho que fazer? Y é igual a menos 2 vezes 4 mais 18. Resposta? 10. Acabou o exercício. Só isso. Serão 10 bilhões. Então, repara que a chave foi a gente tomar o nosso zero absoluto ali como sendo o ano de 2007. E eu cheguei até onde eu precisava, que era 2011. Bem tranquilos? Uma questão boa que te exigiu conhecimento de geometria analítica, saber achar o coeficiente angular ou declividade, saber encontrar o coeficiente linear e depois aprender a substituir na minha reta para descobrir um ponto, tá? Para descobrir uma imagem, no caso. Tá? Se a gente pensar em funções, é uma função do primeiro grau, uma função afim, uma função que ela é decrescente, onde eu estou cruzando no 18, 18 é o meu zero, onde a raiz da função aqui, ou o zero da função é o 9. Então a gente tem que sempre pensar, se possível, de maneira relacionada, né, diretamente relacionada, a parte de analítica, equação de reta e a função do primeiro grau. Ok? Bom, vamos adiante. Próximo. Lá vou eu. Essa é bem interessante, tá? Então, olha só. Caiu em 2011, é uma questão boa e que vai trabalhar com a parte de sequências. Então, diz assim, considere que o esquema represente uma trilha poligonal que Carlos deve percorrer partindo do ponto A até chegar ao ponto M. Ponto A, ponto M. Maravilha. Sabendo que o segmento AB possui 11 metros, então começou. O segmento AB possui 11 metros. Maravilha. Aí ele vem e diz assim, ó, e a partir desse comprimento, e a partir do comprimento de cada segmento seguinte, possui 1 metro a menos que o comprimento do segmento anterior. Tá? Então, aqui a gente tem 10 metros, certamente aqui a gente vai ter 9 metros, aqui a gente vai ter 8 metros, ele está sempre diminuindo 1 metro que o anterior. Muito bom. Aí diz assim, ó, quantos metros Carlos terá caminhado ao percorrer toda a trilha? Bom, gente, se ele quer tudo que ele caminhou, óbvio, né? Que o aluno que quiser, gente, aqui ele pode até continuar, ó. Aqui assim é 7, aqui assim será certamente 6, aqui será certamente 5, certamente 4, certamente 3, certamente 2 e certamente 1. Está indo de 1 em 1. Tudo bem? Está diminuindo de 1 em 1. Tá? O que acontece, pessoal? O que a gente tem que fazer nesse exercício? A gente teria que somar todas essas medidas. Então a gente está indo de 1 a 11 e tem que fazer essa soma de 1 a 11. Bem tranquilos? Bem tranquilos? Então vamos lá. O que a gente tem que fazer? 1 mais 2 mais 3 mais, vai embora, até chegar em 11. Para a gente calcular essa soma aí, a gente precisa lembrar um pouquinho de Gauss, tá? Então assim, vamos pensar na soma dos termos da seguinte maneira. Se eu fizer 1 mais 11, a gente tem 12. Se eu fizer 2 mais 10, a gente tem 12 do mesmo jeito. Se eu fizer 3 mais 9, eu tenho 12 do mesmo jeito. Então a gente tem 12, 12, 12, 12, 12, 12 como valor. Então o que nós podemos fazer nesse exercício aqui? A gente pode pensar assim, de 1 até 11, a gente consegue 5 sequências, 5 somas, todas iguais a 12. Então eu tenho 5 vezes o 12, mais, bem no meio, eu vou ter o 6. Então, mais 6. Resposta, 60 mais 6, que vai dar 66. Esse é o valor da soma.
Claro, eu tentei não usar a fórmula, né? Não usar o formulário, tá? A pessoa poderia ter saído somando, poderia ter saído por 1000 caminhos. Mas olha só, a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética é só fazer o primeiro somado com o último vezes o número de somas. Essa é uma forma de encontrar a soma dos termos de uma PA. Tudo bem? O que é que acontece? Para lembrar, a gente pode pensar naquela história que a gente já ouviu sobre Gauss, onde lhe foi proposto que fizesse a soma de todos os números de 1 a 100 e que ele teve a capacidade de enxergar que 1 mais 100 era 101, que 2 mais 99 era 101, assim sendo, a soma sempre seria 101. E como a gente tem 100 números, ele fez 50 somas. 101 vezes 50, 5.050. Então foi assim que ele realizou a soma. Foi assim que nós pensamos aqui. Tudo bem? Essa é só uma maneira de fazer. Outra maneira interessante de fazer poderia ser assim, quer ver, gente? Se a gente pensar, Sn é o A1 mais o AN vezes n sobre 2. É essa a fórmula da soma dos termos de uma PA. Se eu pegar esse 2 que está aqui embaixo do N, só trouxer para cá, eu sei que eu tenho A1 mais AN sobre 2 vezes o N. Só que A1 mais AN sobre 2 é ninguém mais e ninguém menos, pessoal, que o termo médio, o termo do meio da sequência. Então, se A1 mais AN sobre 2 é o termo médio, e se a gente vai de 1 a 11, quem está bem no meio é o 6. Então a gente poderia ter feito 6 vezes 11, que daria 66 do mesmo jeito. Tudo bem? Essa é outra forma de encarar esse mesmo probleminha. Aqui estão 3 passos para a gente trabalhar a respeito, ok? Maravilha. Então, gente, por hoje era isso, tá? Nós vamos continuar na semana que vem com mais uma sequência de exercícios para vocês recordarem desses aspectos principais. Por enquanto é isso aí. Um bom estudo para vocês todos.